Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Olá, boa noite! Seja bem-vindo a mais uma teleaula de Estatística Aplicada. Com vocês, o professor Jonimar e também o professor Rafael. Boa noite, professor Rafael. Boa noite, Júnior. Boa noite a todos os alunos, coordenadores, tutores presenciais. Estamos iniciando a nossa quinta teleaula de Estatística. É a última antes da prova. Então, já aproveitar para começar a dar uma revisãozinha. Vocês vão ter outra aula no ambiente com uma revisão um pouco mais detalhada acerca do conteúdo que será cobrado na prova. Muito bem. Já que você fez essa introdução inicial, o objetivo da nossa aula hoje, Rafael, vai ser? Como vamos fazer uma pequena revisão, uma simulação de uma pesquisa estatística, além de probabilidade, então a gente vai definir primeiro o que é probabilidade, utilizar os dados para formar e tomar conclusões, identificar a aplicabilidade das técnicas estatísticas em situações reais, então relacionar o que a gente estudou com uma situação prática, analisar e interpretar os resultados de uma pesquisa estatística, utilizar as técnicas estatísticas para tirar conclusões e, a partir das conclusões, tomar decisões. Então, esse será o nosso enfoque da aula de hoje. Muito bem. Perfeito, Rafael. Então, a ideia inicial aqui, a gente vai fazer um breve resumo. Vamos resumir o que a gente já discutimos nas aulas anteriores de estatística até agora, média, moda, mediana, correlações, ou seja, todos os assuntos até agora. E aí, nessa aula, a gente vai providenciar, vai fazer uma pesquisa, uma breve revisão, ou seja, vamos aplicar o conhecimento adquirido, ok? Vamos lá. Então, o objetivo, então, é usar o que a gente iniciou nessa aula e fazer uma revisão, o que a gente usou nessa aula, não, que a gente utilizou durante o curso, e fazer uma pesquisa. Aqui no nosso diapositivo, no nosso slide, nós temos uma situação, um problema de pesquisa. Se vamos realizar uma pesquisa, a primeira coisa que vamos definir é o nosso problema de pesquisa. Lembram lá daquele organograma da pesquisa? Primeiro eu tenho um problema, vou planejar, ok? E aí em seguida tem as outras etapas. A ideia no nossa pesquisa é qual é o perfil dos consumidores nas compras pela internet, ok? Esse é o nosso problema. Qual é o perfil dos consumidores nas compras pela internet, ok? E aí nós queremos identificar, né, a frequência dessa compra, ok? Como elas ocorrem, a comodidade, a segurança, a familiaridade com o ambiente virtual, ok? Então, nosso problema de pesquisa partiu de uma questão. Qual é o perfil das pessoas que compram na internet? E aí, em seguida disso, fazer uma pequena análise dessa pesquisa, saber qual é a frequência que as pessoas compram na internet, se elas estão em busca de comodidade, conforto, qual é os objetivos que a gente vai discutir durante a aula, ok? Se eu fiz essa pergunta poderia servir para quem? Okay? Quem poderia usar esses dados? Poderíamos usar tanto as lojas físicas, né, as lojas locais, ok? Como as lojas online. Ok? As lojas físicas, locais, como as lojas online. As lojas online, diante dos resultados, ela pode pegar aquelas informações e, por exemplo, os compradores, né, as pessoas que vão no site para comprar, elas vão lá, por exemplo, por comodidade. Então, aí ela vai providenciar, fazer um layout da página que faça com que as pessoas tenham uma maior comodidade na hora da compra. Ou as pessoas frequentam por causa da segurança, então ela vai investir em tecnologia de segurança para as pessoas terem mais confiança na hora de realizar a pesquisa. Então, diante do resultado, o administrador de uma loja online, ele vai tomar decisão, vai fazer melhores planejamento para que as vendas cresçam, lógico, ok? E as lojas
físicas, né, as lojas locais, elas podem, diante dessa informação, primeiro elas podem, né, começar a trabalhar com vendas também online. Opa, esse é um segmento que está crescendo e, vamos dizer assim, não tem mais volta, né? O mundo hoje é tecnológico, então elas podem falar, opa, vamos entrar nesse ramo porque tem futuro e tem mercado para que a gente abrace esse mercado, ok? Ou, né, verificar, por exemplo, as pessoas têm medo de comprar na internet por causa da segurança, e aí ela pode usar isso no marketing dela, na hora de fazer o seu planejamento de vendas. Não compre na internet, venha na nossa loja que você vai ter a segurança. Em cima disso ela pode fazer um planejamento, marketing e por aí vai. Muito bem, foi definido a questão inicial e agora a gente vai iniciar o nosso planejamento. Como que eu vou realizar essa pesquisa? Ok? Como que eu vou realizar essa pesquisa? Ok? Por exemplo, o que eu vou perguntar ao entrevistado? Posso perguntar, por exemplo, a frequência que ele compra, qual é a periodicidade que ele compra na internet, qual é a percepção que ele tem da comodidade, da segurança, ok? Se ele tem familiaridade com a internet, com as tecnologias, ok? Então, familiaridade com o ambiente virtual. Qual é a idade desse respondente, ok? Gênero do respondente. Esses são, por exemplo, pesquisas ou informações iniciais que eu já elaboro no meu planejamento, ok? Como vai ser coletada essa pesquisa? Como vai ser realizada? Eu vou sair na cidade? Onde que eu vou fazer essa pesquisa? Ok? Como será realizada? Como será coletada esses dados? Por meio de um questionário de aplicação, né? E vai ser aplicado como ou onde? Por meio de site na internet, com divulgação no Facebook do autor da pesquisa. Por exemplo, no início, na primeira aula, nós deixamos um questionário para vocês. Nós utilizamos uma ferramenta que todo mundo hoje já tem conhecimento, que é do Google Docs. Elaboramos lá mesmo, certo, Rafael? Um questionário, ele já tem essa função, né? Para elaborar pesquisa, o Google Docs. Facilita porque ele vai trazer esses dados já para uma planilha eletrônica, o que vai facilitar para você calcular depois. Então ele já condensa as informações a partir de formulários criados no próprio ambiente. Perfeito. Então eu posso utilizar então essas ferramentas eletrônicas. Você não vai ter nenhum trabalho de fazer aqueles cálculos, né, Rafael? No final, fazer um rol, já vai vir organizado os dados para vocês. Ok? Qual será o critério de seleção? Ok? Por exemplo, a amostra será voluntária, ou seja, as pessoas que acessarem o site da pesquisa e concordar com respondê-las. Vocês fizeram a mesma coisa. Quem responderam? Aqueles que tiveram interesse, clicaram naquele link e responderam aquelas perguntas lá. Ok? Foram uma seleção voluntária. E diante dessas informações, a gente elaborou aqui na nossa pesquisa fictícia, nós elaboramos algumas perguntas. Por exemplo, a primeira pergunta questiona o entrevistado quantas compras aproximadamente você realizou pela internet nos últimos 12 meses, ou seja, no último ano. E aí a pessoa vai responder. Se ele fez uma única compra no último ano, ele vai responder 1. Ou se ele fez, por exemplo, 6 ou mais, ele vai responder 6 ou nenhuma, né? O cara pode responder também nenhuma, fez nenhuma compra pela internet nos últimos anos. Foi a primeira pergunta. A segunda, como você considera o fator de comodidade, né? O fator de comodidade nas compras pela internet? Isso tanto na compra como no recebimento do produto. Ok? Tem pessoas que não há nenhuma comodidade, ou é muito tranquilo, há muita comodidade, prefiro fazer compra pela internet. Ok? Tem gente que não prefere sair no trânsito, pegar a fila, chegar na loja, e quem vai fazer uma compra no crediário, cartão de crédito, ainda tem que ficar passando alguns perrengues, né, na hora de fazer essa compra. E prefere uma comodidade na casa dele, ali, sem perturbação, sem gente gritando, tranquilo. Quem tem filhos, né, Rafael? Leva o filho para fazer compra. O Rafael agora tem um, mas vai demorar, dá trabalho, Rafael. Mas aí, filho correndo para cá, para lá, tem que trabalhar. Ele prefere, então, a comodidade de fazer a compra na casa dele. Mas também tem que levar em consideração a entrega desse produto. Uma pergunta consequente dessa:
Como você considera as compras pela internet? Quanto ao quesito segurança? Você acha totalmente seguro? Ou não há segurança? Ou é pouco seguro? É mais ou menos, razoavelmente? Você vai optar por uma dessas informações. Observe no nosso questionário que em todos os valores tem uma sequência numerada, ó. Ou seja, não há segurança nenhuma. Essa informação, ela vai gerar um cálculo que nós vamos trabalhar daqui a pouco, uma média, uma moda, uma mediana. Observe que se eu tiver uma variável apenas qualitativa, ou seja, que dá qualidade, eu não vou poder fazer nenhuma tabela, nenhum cálculo em cima. O que eu vou ter que fazer? A gente numera, ordena essas informações, coloca em qualitativa ordinal, aí eu posso trabalhar e fazer inferências, fazer cálculos em cima. Ok? Então, por exemplo, 1 significa nenhuma segurança. E quanto maior a minha nota, significa totalmente segura aquela informação. Então, quanto menor a informação nessa pergunta, menos seguro a pessoa considera fazer uma compra pela internet. Quanto maior o valor da nota, variando de 1 até 5, lógico, mais seguro. Quanto maior, mais seguro fazer uma compra pela internet. Colocamos números, então, para que eu possa lá na frente fazer média, moda, mediana, porque se eu colocar só nome nominal, não vou poder fazer esse cálculo depois. Temos mais uma pergunta. Como você considera a desvantagem de compras pela internet? A desvantagem no sentido, eu não vou poder... tem gente que vai comprar uma camisa, quer experimentá-la, né? Vou pegar um sapato, quer experimentar. Às vezes... Tem alguns pés que é mais gordinho, né, Rafael? O meu, por exemplo. Ok? Então a pessoa às vezes quer testar, gosta de, tocar no produto. Então você considera isso uma desvantagem, ok? Não ter o produto fisicamente? Para uns pode ser irrelevante, para outros isso é totalmente relevante. Ok? Então você vai optar, o nosso entrevistado vai optar. E por último ainda perguntamos, qual o gênero, masculino ou feminino? Aí... optar. Diante disso, a gente tem aqui, já responderam, certo, Rafael? Os nossos alunos já responderam e vamos montar o nosso banco de dados. Mas Exatamente. Mas só comentando, antes de partir para o banco de dados, se vocês observaram as questões, tirando a idade, as demais são questões fechadas. Isso vai facilitar para tabular os dados. Porque imagine que eu deixe ele falar... Por exemplo, se ele prefere fazer compra por qual motivo. Ele vai citar uma infinidade de motivos e aí vai ficar difícil para você tabular ou ponderar esses pesos. Então é importante que nessa fase, se você não tem ainda quais seriam as alternativas mais viáveis para estar disponibilizadas no questionário, você aplique um pré-teste com questões abertas, para as pessoas elencarem aí as alternativas. E em cima desse pré-teste, você vai montar um questionário já com aquelas alternativas, aquelas falas das pessoas como alternativas, como opções, já destacadas. Então você não vai ter erro de, por exemplo, não citar uma alternativa que as pessoas optariam. Como o próprio professor Júnior comentou, nas questões de satisfação, você pode ponderar isso com peso, mesmo que apareça para o entrevistado somente o texto, mas para o pesquisador isso tem peso. Então, se é razoável, se é muito razoável, se é suficiente ou insuficiente. Então, a partir desse questionário, já que nós trabalhamos, vocês podem observar que alguns de vocês já tiveram, mas faltou essa pergunta ou faltou aquela pergunta. Então vai depender muito do pesquisador que vai elencar as questões que são necessárias. Talvez, por exemplo, a idade da pessoa não influenciava, então não colocar essa idade no questionário. Então, o pesquisador que vai ter que ter o bom senso de identificar as variáveis que influenciam na pesquisa para que aquelas sejam pesquisadas. Ou ainda pode acontecer de você elencar variáveis que não tenham relevância. Depois de você coletar as informações, você poderia até descartar porque não será relevante para a pesquisa. Mas é importante elencar todas as possíveis variáveis e a partir dessa realizar a pesquisa. Perfeito. Esse Rafael é maravilha. Muito bem, Rafael. Voltando aqui para o nosso banco de dados. Ok? Elaboramos a pesquisa, aquelas perguntas, fizemos esse critério de avaliação que o Rafael mencionou
e montamos o nosso banco de dados, ok? Por exemplo, se a gente não tivesse, por exemplo, usado informações, o que poderia aparecer nas comodidades? A pessoa tem muita comodidade, em vez do número 5, por exemplo, ok? Ou o número 4. Ele tem total comodidade, ok? Ou pouca comodidade. E aí observe que se eu uso nominal, qualidade nominal, qualitativa, eu não vou poder fazer tabelas, gráficos, médias, modas, medianas, ok? O que a gente faz? Pulando, olha só, a gente deixa em forma de valores numéricos. O que significa o 4 na comodidade? Aí o 4 significa, só voltando naquela pergunta da comodidade, voltando um pouquinho, comodidade é qual? Essa daqui. Ó, 4 significa que a pessoa tem muita comodidade. E o que significa o 5? Que há total comodidade. E aí eu posso trabalhar os dados agora. Ok? Observe que eu tenho os dados aqui, eu tenho todos os meus entrevistados, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o restante ficou no outro lado de cá. Não coube todos na mesma página, ok? Então eu tenho aqui todos os meus entrevistados. Eles responderam sobre comodidade, sobre segurança, sobre a desvantagem de não visualizar o produto, qual é a quantidade de compra que eles fizeram nos últimos meses, qual é a idade de cada um e o sexo, masculino ou feminino. Observe que quando é 1, considera masculino, 2, feminino, ok? E diante disso a gente vai trabalhar então agora as ferramentas de estatística que nós utilizamos. Observe que a gente fez uma pesquisa, elaboramos essa pesquisa, planejamos com perguntas, ok? Coletamos dados. Os dados foram coletados e agora a gente vai fazer a estatística que nós trabalhamos. Média, moda, mediana e o desvio padrão. Vamos dizer assim, são as principais ferramentas de análise, de análise para você tirar conclusões do que você trabalhou. A primeira observação que a gente vai trabalhar é a compras anuais, ok? Compras anuais. E aí os meus 16 respondentes responderam. Teve um que respondeu que não realizou nenhuma compra, ok? Teve um que não realizou nenhuma compra. Já teve 5 que realizaram 6 ou mais compras na internet no último ano. Ok? Por exemplo, teve 2 que responderam que fizeram 3 compras no último ano. Diante disso, nós vamos calcular a média de compra, a moda de compra pela internet, o desvio padrão e a mediana. Muito bem. A gente somou todos esses valores, ok? A soma de todos esses valores é 66 e a divisão de 66 por 16 dá esse resultado de 3,94. Então, essa é a média. Qual é a média de compra dos entrevistados, ou dessas pessoas que foram entrevistadas? É uma média de 3,94, ou seja, em média, quase 4 compras no último ano. A mediana, observe que, só para a gente lembrar, para a mediana, a gente organiza os dados, ok? Todos os dados num rol crescente, ok? E aí observa a mediana o quê? São os valores que estão no centro. Mediana são os valores que estão no centro. Como é que eu calculo a mediana? No caso eu tenho valores pares, eu vou somar os 2 centrais e dividir por 2. Olha a mediana aqui, 4 mais 4 dividido por 2, ou seja, a mediana é 4. E a moda é aquele valor que mais se repete. Qual foi a quantidade de produtos que mais se repetiram? 6 ou mais. Então a moda é, diante desses casos, as pessoas fazerem em média 6 compras por mês. E o desvio padrão, só lembrando, o desvio padrão, eu pego cada valor daquele menos a média e elevo ao quadrado. Cada valor menos a média eleva ao quadrado. Nós já fizemos esse cálculo. Se você tiver dúvida, volte na aula 4, ok? Vai lá naquele... Você pode adiantar lá no YouTube, você pega lá a aula desvio padrão, lá no 35 minutos, por exemplo, e vai lá, volte, vê quantas vezes você quiser, ok? Desvio padrão. Isso, quando a gente soma cada entrada menos a média ao quadrado, é a variância. E a desvio padrão é a raiz dessa variância, ok? Desvio padrão de compras pela internet é de 1,89,
ok? Então, se a gente considerar, a maioria das pessoas estão variando aqui, ó, bem próximo à média, A segunda é a comodidade, ok? Quais são os dados da comodidade? Lembrando que 1 significa que a pessoa não tem nenhuma comodidade em fazer compra pela internet e 5 significa que há total comodidade em fazer compra pela internet. E aí eu vou fazer a média de novo. Mas só observando os meus dados aqui, ó, se eu fizer um traço aqui, já dá para perceber de cara que a maioria das pessoas considera, né, a maioria dos entrevistados ali na nossa pesquisa considera uma comodidade fazer compra pela internet. Então vamos lá. A primeira ideia nós somamos. Para calcular a média, eu somei todos os valores e divido por 16. Uma média, então, a média que as pessoas consideram, ou seja, entre há muita e total comodidade. A conclusão que você pode tirar disso. Ou seja, as pessoas consideram compra pela internet uma total comodidade. Ok? Mediana. A mediana, novamente, organiza-se todos os lados. Ok? E como é que eu calculo a mediana? Eu vou pegar os dois centrais. Por que eu vou pegar os dois centrais? Porque eu tenho uma quantidade de dados pares. Ok? Se fosse ímpar, era exatamente aquele que estivesse no meio. Mediano, então, os dois centrais soma. Olha aqui, 5 mais 5 dividido para 2. Logo, a mediana é 5. E a moda, já dá para perceber, né? A maioria das pessoas responderam que há muita comodidade. E o desvio padrão, 1,24. É menor, ou seja, os dados estão mais próximos da média. Quanto à segurança, o que a gente descreveu da segurança na nossa pesquisa? Fizemos a pesquisa, várias perguntas, e aí a gente está fazendo a estatística de cada uma delas. Ok? Como você considera as compras pela internet? Ok? É seguro? Por exemplo, quem disse 1 significa que não há nenhuma segurança, ou seja, esse entrevistado disse que não há nenhuma segurança. E, por exemplo, quem disser 5 está dizendo que é totalmente seguro. Olha só, eu tenho ali no final 2 que afirmam que é totalmente seguro. Mesmas observações, somados todos os dados, ok? Somado todos os dados, 57. O que eu vou fazer? Para achar a média, eu vou dividir 57 para 16. E aí eu vou ter 3,56. A média, quando o quesito é segurança, é 3,56. Observando as informações, ou seja, as pessoas estão entre razoavelmente e muito seguro, ok? Entre razoável e muito seguro, na hora de você fazer a conclusão dos seus dados. A mediana, novamente, organizou todos os dados, por exemplo, organizou ele em crescente, ok? Crescente. E aí, como é que eu vou calcular a mediana? Eu vou somar os dois centrais, somá-los e dividir por 2. Somei e dividi por 2, mediana deu 4. E a moda é observando no visual, né, ou contando, você vai verificar aquele número que mais se repete. No caso, 4. Ou seja, a maioria das pessoas considera que é muito seguro fazer compra pela internet. E o desvio padrão deu 1. Significa que os dados estão ainda mais próximos da média. Então, vamos dizer assim que, se fosse fazer uma conclusão final, a compra pela internet não é totalmente seguro, não é, Rafael? Mas também não é nenhum alavante, né? Se observarmos a média, 3,56, ou seja, arredondando entre os nossos critérios, que é inteiros, ficaria mais próximo do 4. Então, para a maioria, para a média, considera a compra pela internet como muito seguro, mas não totalmente seguro. Então, ainda há uma desconfiança. Como o nosso desvio padrão é 1, então próximo do muito seguro, que é a opção geral. Então, entre muito seguro, menos seguro, até totalmente seguro. Então, está variando entre esses 3 últimos. A maioria se concentra em torno do item 4. Ok. Então, por exemplo, se você está fazendo a pesquisa e quem, por exemplo, exigiu, falou assim, no final eu quero que você determine qual é exatamente a opção que as pessoas consideram. Então, você pode dizer que as pessoas consideram muito seguro, ok?
Não é totalmente, mas é muito seguro, tem uma confiança bacana. Mais uma... Qual é a desvantagem de realizar essas compras pela internet, né? Você leva em consideração essa desvantagem nas compras pela internet? Ou seja, você não consegue ter o produto, ver o produto fisicamente ou testá-lo, experimentá-lo? Né? Para alguns consideram isso irrelevante. Tanto faz. Né? Uma camisa é uma camisa, não precisa ficar experimentando. Para outros, isso é totalmente irrelevante. Eu quero experimentar, quero ver se ela encaixa perfeito no meu corpo. Olha só como é que ficou bonito, ok? Então vamos lá. O que as pessoas responderam? E aí estão aqui organizadas as respostas dos nossos 16 entrevistados. Já organizamos isso de forma crescente. Ao organizar de forma crescente, já nos dá facilidade para calcular a mediana. A mediana são os valores centrais, ok? Já também posso observar a média, ou seja, eu tenho, olha só, a quantidade de números 4 repetindo. A moda é 4. Eu falei média não, a moda é 4. E a média? Foi somado todos os valores, ok? Somado todos os valores, deu 57, dividido para 16, 3,56. E o desvio padrão, 1,27, um desvio padrão baixo. Diante disso, ou seja, a maioria das pessoas, apesar de fazer a compra pela internet, mas não ter o produto fisicamente, é muito relevante, ok? É muito relevante. Então, diante disso, um site, né, Rafael, ele pode, por exemplo, colocar mais informações daquele produto que ele está vendendo para tornar menos desconfortável essa compra do cliente pela internet. Pode colocar fotos de frente, de trás, sei lá qual que é o produto, de cima, de baixo, de várias cores, tamanhos, ok? Pessoas vestindo aquele produto, usando aquele produto. Inclusive tem alguns sites agora, Rafael, que já usam até vídeo, né? Exatamente. Por exemplo, alguns sites bem interessantes já usam até vídeo para demonstrar o uso daquele produto, ou facilitar você na hora de fazer a compra, ajudar. Ou seja, tirar um pouco esse desconforto de não ter o produto ali fisicamente. Tá, só repassando, já temos uma pergunta, a aluna Sara perguntando, e caso haja duas modas, permanece os dois valores? Sim. Nesse caso, permanece, digamos que aqui existissem, por exemplo, eu tenho 6 pessoas respondendo muito relevante, e se tivesse outras 6 pessoas respondendo muito irrelevante, você teria duas modas nesse caso, ok? Então pode ter duas modas, os mesmos números, a mesma pesquisa pode ter duas modas, certo, Rafael? Exatamente, nesse caso chamamos de bimodal, porque tem duas modas. Poderíamos ser 3 modas, 4 modas, 5 modas. É claro que estatisticamente, se tivesse muitas modas, não seria relevante para a pesquisa. Que a ideia da moda é verificar aquele que mais se repete. Por exemplo, numa loja de roupas, se a numeração dos compradores é sempre 38, a maioria 38, então você já sabe, a partir dessa moda você vai determinar que a compra maior vai ser desse número. Então o objetivo da moda é esse, verificar o que mais se repete para que seja utilizado. Agora, se tivesse 10 modas, passa a ser irrelevante para a pesquisa. Perfeito. Continuando a nossa pesquisa, ou seja, tabulando a nossa pesquisa, temos a idade, ok? O que nós vamos fazer com a idade? Colocar a idade numa distribuição de frequência. Porque se eu tiver a idade, a média, a moda, a mediana, a gente já trabalhou. Vamos colocar a idade numa distribuição de frequência. Lembrando, distribuição de frequência, nós trabalhamos, eu acho que na segunda teleaula, ou na primeira, vem lá, eu não estou lembrado agora, Rafael, mas é bem no início das primeiras disciplinas. Como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa que eu vou observar, eu tenho aqui, ó, as minhas 16 pessoas entrevistadas, e ali estão organizadas as 16 idades. Eu vou determinar o número de classes, ou seja, quantas linhas vai existir na minha distribuição de frequência. Para determinar o número de classes, eu vou tirar a raiz da quantidade de entrevistado. Raiz do número 16, 4. Ok? Em seguida, eu calculo o A, que é a amplitude. O que é a amplitude? A diferença entre a maior idade menos a menor idade. A maior idade, 65. A menor idade é 21. 65 menos 21, 44. Ou seja,
eu tenho idades de pessoas variando por exemplo, a menor 21 e a maior tem até 44 anos a mais. E o intervalo de classe, ou seja, na hora que eu determino a minha tabela, o intervalo de classe vai de onde até onde, ok? Para determinar o intervalo de classe, a gente utiliza essa equaçãozinha aqui, o A, que é a amplitude dividido por K menos 1. No nosso caso, a amplitude é 44, o K é 4, K menos 1, 3, ou seja, 44 dividido para 3, dá 14,6, arredondamos para 14, um número par, bem próximo, ok? O que eu vou fazer agora? Como o intervalo deve ter 14 unidades de medida de distância, um número do outro, eu vou pegar posso, por exemplo, menor idade, até 14 para frente, eu posso pegar a menor idade, diminuir 7 para baixo, 7 para cima. É o que está escrito aqui no nosso exemplo. Limite inferior. Quem é a menor idade? 14. Eu vou diminuir 7 valores nesse número. 21 menos 7, 14. E vou aumentar 7 números acima, até o 28. Vamos passar aqui. Significa que na primeira classe, olha só, primeira classe, segunda classe, terceira classe, quarta classe. 4 classes, correto? Na primeira classe, eu vou verificar na minha tabela lá quantas pessoas têm idade entre 14 e 28 anos. E aí eu volto aqui, ó. Entre 14 e 28 anos, eu tenho 2 pessoas. Na segunda classe, eu vou verificar quantas pessoas têm idade entre 28 e 42 anos. Aí eu volto entre 28 e 42 anos. 28, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas. E assim sucessivamente. Entre 42 e 56 tem 4 pessoas. Entre 56 e 70 tem 1 pessoa. Ok? Ao fazer isso, a gente distribuiu a nossa distribuição de frequência. Por exemplo, a primeira classe são considerados o público jovem, né? A última classe já é um público com maior idade, ok? E aí as classes intermediárias na nossa distribuição. Aqui embaixo, o nosso gráfico de histograma. Como é que seria distribuir isso? Ora, observando aqui, se eu fosse procurar qual é a moda desse intervalo de classe, a moda das idades das pessoas que responderam a nossa pergunta é entre 28 e 42 anos. Alguém pode falar assim, mas a maioria das pessoas que usam a internet são os nossos adolescentes, ok? Mas aí na hora de fazer a compra, ele pede o pai, pede a mãe, e dá as ideias de fazer aqui da nossa pesquisa. E quanto ao gênero, foi distribuído. Ok? Criamos aqui um gráfico de pizza. 44% dos nossos entrevistados era do sexo masculino e 56% era do sexo feminino. Para fazer o gráfico de pizza é simples. Basta organizar lá as informações masculino e feminino e colocar lá a quantidade de pessoas que responderam masculino, a quantidade de pessoas que responderam feminino. E vai lá inserir gráfico, trabalhamos isso. Inserir gráfico, escolha gráfico de setores ou pizza. Ok? E essas informações que nós colocamos à frente, agora a gente trouxe aqui nos nossos dados. Então, ó, a comodidade, como é que ela fica representada? Só lembrando, você fez a pesquisa, coletou os dados, tabulou, jogou nas equações, e aí você agora vai apresentar esses dados para aquela empresa que contratou o serviço. E aí você não vai apresentar aquelas informações, cálculos lá, que o dono não quer saber de cálculo, ele quer saber o visual, ok? E o visual é gráfico. E aí você vai apresentar o seu trabalho. A comodidade de compra pela internet, e aí você vai informar. Por exemplo, 63% dos entrevistados afirmam que há total comodidade de compra pela internet. E diante disso você vai fazendo as conclusões que for necessário. Ok? Os demais, por exemplo, não há comodidade para 6% dos entrevistados, não há comodidade de fazer compra pela internet. Ele acha isso seguro, a internet cai, conexão lenta, não consegue visualizar direito o produto, ele fala, desiste desse trem. Ok? Segurança. Né? O critério de segurança, aí você vai apresentar para quem solicitou a pesquisa, você não vai apresentar os cálculos, como eu disse, você vai apresentar essa tabela
ok? Esse gráfico, desculpa, na hora de apresentar. E aí você vai dizer, olha só, para 50% dos entrevistados, eles consideram que é muito seguro, né? É muito seguro fazer compra pela internet. E, por exemplo, um segundo, 25% dos entrevistados acham que é razoavelmente seguro. Observe que a média variou ali entre o 3 e o 4, entre o 3 e o 3,4, ok? É bem tranquilo fazer esses dados também. Depois que estiver organizado lá, você verifica quantas pessoas responderam 1, ou seja, não há nenhuma segurança. Coloca lá. Quantas pessoas responderam 5, ok? Preenche essa tabela, vai lá inserir gráfico, coluna, você geraria essa coluna. Dificuldades, né? Dificuldades na visualização do produto. Isso é relevante, ou seja, não ter o produto físico para poder fazer a compra? O que nós podemos verificar de maior destaque, né? Ó, é muito relevante para 38% dos entrevistados, ok? É muito relevante para 38%. Outros 19% afirmam que é relativamente relevante. E assim temos as outras informações. É totalmente relevante, por exemplo, para, ok, outros 25%. E diante dessas informações, vocês vão tirar as conclusões que for necessário para fazer o seu trabalho, para apresentar o seu trabalho ou a empresa onde você está apresentando essas informações. Ok? A frequência de compras. Faltou este. Qual a frequência de compras na internet nos últimos 12 meses? E aí eu tenho aqui, ó, quem não realizou nenhuma compra pela internet, por exemplo, quem realizou 2 compras ou 3, né? 3 aqui. Quem realizou 6 ou mais, por exemplo, ó, 31% dos entrevistados realizaram 6 ou mais compras pela internet nos últimos 12 meses, ou seja, no último ano. Ok? Correlação. E aí, por exemplo, a gente traz aqui correlação é quando eu analiso 2 variáveis, ok? Eu vou analisar 2 variáveis e verificar se uma influencia a outra, se uma impacta a outra. Ok? E aí a gente tem nessa tabela algumas correlações que nós fizemos. Por exemplo, a comodidade tem relação nas compras nos últimos 12 meses? Sim. Observe que tem uma correlação positiva, de 0,89. É uma correlação considerada boa, alta. Segurança. O critério de segurança nos últimos 12 meses foi levado em consideração? Deu um resultado significativo, 0,7. Mas na hora de fazer um cálculo já não é uma correlação muito alta, ok? A comodidade tem a ver com o sexo da pessoa? Por exemplo, quem é do sexo masculino acha mais cômodo fazer a compra pela internet ou do que do sexo feminino? Essa correlação nós verificamos que deu muito baixa, ou seja, vamos considerar que não tem correlação nenhuma, a comodidade está relacionada com o sexo, não tem nada a ver. A comodidade pode estar relacionada com a desvantagem em visualizar o produto? Também, apesar que tem uma correlação negativa, lembra-se que pode ser positiva ou negativa, só destacando aqui embaixo, esse positivo ou negativo pode variar de 1 negativo até 1 positivo, e também deu um valor 0,50, então a coisa tem correlação, mas não muita, moderada. E o sexo influencia na compra na internet, ou seja, quem é do sexo masculino ou do feminino vai realizar mais compra na internet? Não, essa correlação também deu uma correlação 0,4 e é considerada uma correlação baixa, ok? Então aqui deu uma maior correlação nesses dados, é a comodidade com as compras na internet nos últimos 12 meses. E aí nós trouxemos aqui um gráfico de correlação, lembre-se, olha só, eu posso destacar aqui, ó, eu tenho aqui dados próximos da minha reta, e essa reta é a reta de regressão, ok? Eu tenho dados, vamos considerar isso aqui também, bem próximos. Se todos os dados estivessem muito próximos, aquele valor 0,81, eles seriam ainda maior, próximo de 1, ok? Como ele tem alguns dados afastados, ok? E qual é a equação que representa essa reta aqui de primeiro grau? A equação que representa é esta, ok? E o R ao quadrado significa que os dados 0,65,
Ou seja, é 65% de confiança. Se eu repetir esses dados, essa informação vai repetir, em média, 65% das vezes, ok? Então, quanto mais próximo de 1 ou quanto mais próximo de 100%, mais confiáveis são os seus dados. Muito bem, Rafael. E a gente vai finalizando, só para finalizar aqui, a gente vai entrar em um novo assunto agora, que é probabilidade. Probabilidade é a parte da estatística que vai determinar a chance de um evento acontecer. Então você vai determinar se ele tem mais chance de acontecer, menos chance de acontecer. Muito bem. Diante disso, dentro dessa possibilidade de chance, já dá para a gente verificar aqui, ó, só colocando, destacando, a história das teorias da probabilidade teve início, então, com os jogos de cartas, os chamados jogos de azar ao longo da história, né? Que aí o cara queria saber se ele teria chance de ganhar ou não teria chance de ganhar, ok? A teoria da probabilidade permite que se calcule a chance de ocorrência de um número de experimento aleatório. Como assim a chance de um número ocorrer? E o que é esse experimento aleatório? Olha só, um experimento aleatório, vamos dizer o seguinte, quando você pega um dado, ok? Quando você lança um dado, não, primeiro que não é possível você saber qual é o resultado que vai cair voltado para cima, ok? Eu joguei um dado, vai cair, qual é a face que vai estar voltado para cima, ok? Então, não é possível saber o resultado que irá ocorrer. Esse experimento pode apresentar 6 possibilidades distintas. O dado é uma figura que varia valores, que tem faces variando de 1 até 6. Então, se eu jogar um dado, eu não sei qual é a possibilidade que vai cair. Até uma moeda que tem 2 faces, né, cara e coroa, se eu jogar, eu não tenho a certeza que vai sair cara, por exemplo. Né? Experimentos como esse, ok, recebem o nome de experimentos aleatórios. Pois, se você repetir de novo, jogar o dado, por exemplo, caiu 3. Se você repetir de novo, vai cair 3? Pode, mas não é certeza, ok? Então vamos lá. Experimentos como esse recebem o nome de experimentos aleatórios. Por quê? Pois, se repetido em condições idênticas, apresentam resultados diferentes. E tal variabilidade deve-se ao acaso. E o espaço amostral? Então eu tenho um experimento aleatório, que é essa possibilidade de ocorrência ou não. E o espaço amostral, o que vem a ser? Consideremos um experimento aleatório. O conjunto de todos os possíveis resultados desse experimento é chamado de espaço amostral. Vamos pegar, por exemplo, o dado. Se eu jogar o dado, eu vou ter a possibilidade de sair o número 1. Deixa eu trocar essa cor de pincel. Pode ser que caia o número 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. O que eu tenho aqui? O meu espaço amostral, quando eu jogo um dado, pode cair qualquer um desses números, ok? E como é que eu indico o espaço amostral? Indica pela letra S. Espaço amostral, então, são todas as possibilidades de ocorrência daquele evento. E como é que eu calculo, então, a probabilidade de ocorrência de um evento? A equação, vamos dizer assim, a fórmula que nós usamos é essa destacada aqui embaixo, ok? Então, dado um espaço amostral, esse exemplo que a gente usou do dado, ok? Com NS, ou seja, número de elementos do espaço amostral, e um evento A qualquer, número de possibilidades de A ocorrer, a probabilidade do evento A ocorrer é dada dessa forma. Vou destacar aqui de cor diferente. Probabilidade de A ocorrer é dado. Número de vezes que o A pode sair sobre o número do espaço amostral daquele objeto que eu estou calculando. Por exemplo, vamos pegar o exemplo do dado. Vou perguntar ao Rafael, ver se ele ainda lembra de números primos. Ó. Então, vamos considerar aqui de outra cor, P de A. Vamos considerar A um número primo de 1 até 6. Rafael, tem quantos números primos de 1 a 6? Temos 3 números primos, o número 2, o número 3 e o número 5. Lembrando que primos é aquele número que só é dividido por 1 e por ele mesmo, exceto um que não é considerado primo. Então, ó, pegando o exemplo do Rafael,
O que é o A? A é números primos. Então, eu tenho 3 possibilidades de ocorrer o número primo. E um espaço amostral de um dado é 6. Ou seja, 3 possibilidades de ocorrer o número primo em um total de 6 possibilidades ao todo. Essa é a equação. É bem simples. Temos um exemplo. Aqui um exemplo para a gente aplicar esse exemplo. Ó. Um exemplo para aplicar o exemplo. Que redundância. Mas vamos lá. Uma urna contém 15 bolas numeradas de 1 a 15. Uma bola é extraída ao acaso dessa urna. Olha a pergunta. Qual é a probabilidade de sortear uma bola de número maior ou igual a 11? Ok? Eu tenho uma urna com 15 números e eu quero saber qual a probabilidade de que eu escolha um número maior ou igual a 11. Então vamos lá. Só destacando a fórmula que a gente colocou aqui com outro linguajar, um linguajar mais coloquial, eu tenho aqui. O que é o número de casos possíveis? É o meu espaço amostral, é o todo. O que eu tenho em cima? Número de casos favoráveis, ok? Número de casos favoráveis. E aí eu vou ter probabilidade de A ocorrer. Qual é a probabilidade de A ocorrer? De que saia um número maior ou igual a 11. Eu tenho quantos números maiores ou igual a 11 nessa urna? Eu tenho 11, eu tenho 12, eu tenho 13, o 14 e o 15. Eu tenho 5 números, ali, observe que a gente colocou ali, 5 números, de um total de 15. 5 para 15. Se você quiser transformar isso em porcentagem, você divide e você vai ter 33,3%. Vamos arredondar no 33%. Poderia simplificar aquela fração também. Outro exemplo. Paulo quer telefonar para convidar uma colega para sair. Ele sabe que o telefone dela é esse aqui, 84534730 e quanto? Ixi. Ele não consegue lembrar do último algarismo, ok? Se Paulo só possui uma ficha telefônica e decide chutar o último algarismo, qual é a probabilidade de acertar o telefone da colega? Só lembrando, Rafael, hoje em dia não usa mais ficha, Rafael. Exatamente. Os alunos já estão comentando. Já estão dando risada do nosso exemplo. Então vamos lá. Ele só tem uma ficha. Mas, Rafael, ele pode inserir quantos números aqui nesse? Como só temos um algarismo, então ele pode inserir o número 0, 1, 2, 3, até o dígito 9. Ou seja, o teu espaço amostral possui 10 elementos. Ou seja, mas só que ele só vai poder usar um, né? Exatamente. Então ele tem uma possibilidade em um total de 10, ou seja, 1/10. Transformando isso em uma porcentagem, basta dividir e multiplicar por 100. Ou seja, ele tem 10% de sair com a colega. E ainda tem que ver a porcentagem dele conseguir alguma coisa com a colega, hein, Rafael? Muito bem. Mais um assunto de probabilidade. Observe que a gente trabalhou até agora só com um evento. Ok? Agora a gente vai unir 2 eventos. Probabilidade, união de eventos. E é simples. Por exemplo, eu tenho aqui uma situação. Ó. Ao retirar uma carta de um baralho, lembrando que um baralho tem 52 cartas, qual é a probabilidade de que essa carta seja preta ou um 5? Dois eventos. Ó, o evento A e evento B. A carta seja preta ou 5. Então, vamos lá, o evento A, a carta é preta. Quantas cartas pretas temos no baralho? 26. Evento B, a carta é o número 5. Quantas cartas 5 nós temos no baralho? 4. Observe que pela fórmula destacada aqui em cima, eu tenho probabilidade do A mais probabilidade do B menos essa intersecção de A com B. Ou seja, quando eu considerei as cartas pretas 26, eu já considerei ali, por exemplo, os 5 de paus e os 5 de espada, ok? Então eu tenho 2 cartas pretas. Quando eu considero o evento B aqui, número 5, eu estou considerando 5 de paus e os 5 de espada, ou seja, o número está repetido tanto no evento A como no evento B. Então a gente deve desconsiderar essa repetição, ok? Então, na hora de calcular, eu vou ter probabilidade do evento A, ou seja, é 26 em um total de 52, ok? Probabilidade do evento B, 4 em um total de 52, menos
aquilo que se repete no A e no B. A intersecção. O que está repetindo no A e no B? Os 5 pretos estão no A e também tem os 5 pretos no B. E eu tenho duas cartas, que são 5 e naipe pretos. Menos 2 sobre 52. E aí, por fim, basta fazer essa soma, subtração de fração, e eu vou ter 7 sobre 13, ou posso dividir isso e transformar em porcentagem. Não precisa. E temos nosso último assunto, Rafael, multiplicação de eventos. E é simples também. Ora, para avaliar a probabilidade de ocorrência de 2 eventos ou mais, né, simultâneos ao mesmo tempo, basta multiplicar a probabilidade de um deles pela probabilidade do outro. Só lembrando que quando eu multiplico um pelo outro, eu considero que um já foi feito, um já ocorreu. Como é que eu calculo? Essa fórmula aqui também. Probabilidade do primeiro evento, olha só, destacar aqui em verde. Probabilidade do primeiro evento, considerando que já ocorreu um, vezes a probabilidade do segundo evento. Então vou pegar aqui um nosso slide. Por exemplo, numa caixa estão guardados 20 livros. 20 livros, sendo 12 de biologia e 8 de geografia. 2 deles serão retirados sucessivamente e sem reposição. Qual é a probabilidade de termos ou de terem escolhidos 2 livros de biologia? Então eu vou colocar aqui a probabilidade e aí eu vou fazer os meus cálculos. Observe que eu vou ter 2 probabilidades, uma primeira multiplicando uma segunda. E aí eu vou fazer o cálculo. Qual é a probabilidade de que eu escolha um livro de biologia? Eu tenho 12 livros de biologia e um total de 20. Ok? 12 livros de biologia e um total de 20. Eu vou fazer o segundo livro. Já escolhi o primeiro, eu tenho que escolher 2. Ao escolher o segundo, eu vou escolher um livro de biologia de novo. Quantos livros de biologia eu tenho agora? Somente 11. Lembrando que um já saiu. Ok? Se um já saiu, a caixa só tem 19. Perfeito. E aí basta multiplicar isso, multiplicação de fração. Lembrando que numerador multiplica numerador, denominador multiplica denominador. Ok? E aí, ao multiplicar, eu vou ter 132 no numerador e 380 no denominador. 380. Obviamente, poderíamos simplificar isso por 4, que aí você teria 132 dividido pelos 4, que daria 33 no numerador, enquanto que o denominador teríamos... Só um minutinho. Obviamente, essa simplificação, você poderia também, além da simplificação, fazer a divisão que você transforma em porcentagem. Que vai dar no nosso caso, daria 33 sobre 95, uma fração já simplificada, mas, obviamente, dependendo, por exemplo, numa prova de concurso, às vezes ele pode apresentar isso em porcentagem. Eu divido 33 para 95, que vai dar 0,347, que arredondando para cima, 0,35. Multiplicando por 100, 35%. Então a chance de que essa sequência ocorra, livro de biologia no primeiro e biologia no segundo, vai ser de 35% aproximadamente. Muito bem. Muito bem, finalizamos a nossa primeira parte da aula, né? E aí agora vocês vão ter uns exercícios para aplicar um pouquinho do que a gente trabalhou na aula de hoje. E a gente retorna daqui a pouco, Rafael, com algumas correções das atividades, ok? Bons estudos e a gente já retorna. Opa! E aí, conseguiram terminar os exercícios?
se não terminar, né, Rafael? Porque a nossa Com prova certeza. vai ser muito parecida com isso. Exatamente, teremos prova dia 18, então vamos prestar atenção para tirar as últimas dúvidas. Procuramos elaborar aqui nessa última aula, teleaula presencial, temos uma 6ª aula que vai ser disponibilizada para vocês no AVA, já gravada. E aí buscamos colocar nessa aula exercícios que vão estar parecidos com aquilo que a gente vai cobrar na nossa avaliação final. Bom, vamos lá. Primeira atividade que nós realizamos, e o Rafael só, se tiver dúvida dos polos, Rafael, alguma pergunta que eles acharam que seria a resposta, entre no ar. A primeira questão pergunta: a probabilidade de escolher no conjunto, observe que eu tenho um conjunto, ou seja, o meu espaço amostral, eu tenho nesse espaço amostral números que estão variando de 1 até 21, números naturais de 1 até 21. Dentro desse espaço amostral de número de 1 até 21, a probabilidade que você escolha um número que seja divisor de 12 e 16 qual é essa probabilidade? Ora, a primeira coisa que eu tenho que fazer é saber quais são os divisores de 12 e quais são os divisores de 16. Em seguida, verificar aqueles que são comuns, ou seja, divisores de 12 e 16. Não falou ou. Então vamos lá. No divisor de 12 eu tenho 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o próprio 12. E o de 16 eu tenho 1, o 2, o 4, o 8 e o 16. O exercício quer número que seja divisor de 1 e do outro, ou seja, de 12 e 16. Quais são esses números comuns? Podemos destacar o número 1, ok? O número 2, o número 4. Não tem mais, ou seja, fazendo o meu cálculo da probabilidade, ou seja, a probabilidade do evento ocorrer, eu vou ter 3 números possíveis de um espaço amostral de 21 números. 3 números possíveis de um espaço amostral de 21. Ao ter minha fração, eu venho para as alternativas. Observe que nenhuma alternativa encaixou na resposta. Mas aquela fração ali cabe ser simplificada. Observe que 13 e 21 pode ser simplificada por 3. E aí eu simplifico o numerador e denominador por 3. Fazendo a frente. 3 dividido para 3, 1. 21 dividido para 3, 7. Então, a probabilidade de você escolher, ok? Um número que seja divisor de 12 e 16 e um conjunto de números de 0 a 20, de 1 a 21 é de 1/7. 1/7. A questão 2. Numa peça de teatro, será sorteado ingresso, ou seja, um ingresso, para a próxima peça. Ok? No teatro estão presentes 60 homens e 80 mulheres, das quais 25 delas são mães. E aí pergunta, qual é a probabilidade de a pessoa ser sorteada ser homem ou mãe? Observe que aqui eu tenho duas opções, eu tenho união de eventos, ou seja, homem ou mãe. Naquele anterior eu tinha uma única opção. Então vamos lá. Observando as informações, união de eventos, ou seja, o evento A, homens, né? Vamos chamar o evento A homens, e o evento B é ser mãe. Eu tenho quantas mães? 25, ok? Então vamos lá. Eu tenho 60 homens e um total de 140 pessoas presentes, ok? E eu tenho 25 mães em um total de 140, menos a intersecção. Existe algum homem que pode ser mãe, Rafael? Acredito que não. Pelo menos cientificamente ainda não. Então, a intersecção, ou seja, que seja homem e mãe ao mesmo tempo, não existe, então é 0. Para finalizar agora, basta fazer esse cálculo. Só reforçando, como é que foi feito o cálculo? Probabilidade de união de eventos. O evento A é 60 homens de um total de 140 pessoas. Evento B, ser mãe, 25 pessoas e um total de 140. Para finalizar, a gente organiza os nossos cálculos. Probabilidade de A, união B. Ok? O 0 não vai influenciar em nada, a gente pode excluir. Como o denominador é igual, não preciso tirar MMC, é 140. Somando 60 mais 25, eu vou ter 85. Aí você vem para as alternativas.
nenhuma alternativa encaixa na nossa solução. O que eu vou fazer? Vou simplificar a minha fração. Ao simplificar ela, eu vou dividir ela por 5. Dividindo por 5, eu vou ter a resposta final, probabilidade de A união B. 85 dividido para 5, 17. 140 dividido para 5, vou ter 28. Então, a alternativa correta é a letra D. A alternativa correta é a letra D. Opa, passei o exercício. Questão 3. Uma pesquisa de opinião foi realizada para avaliar os níveis de audiência de alguns canais de televisão, naquele horário nobre, né, das 20 às 21 horas, durante determinada noite. Os resultados obtidos estão representados no gráfico ao lado. Observe aqui que foi na TVA, TVB, TVC, TVD ou nenhum canal, ok? Então foram entrevistadas algumas pessoas. Qual é o número aproximadamente de residências atingidas nessas pesquisas? Aproximadamente, ok? Para fazer isso, você vai interpretar o gráfico, você vai fazer uma leitura do gráfico. Esses dados vão ser dados aproximadamente. Ao observar o meu gráfico, observe aqui que eu vou ter quantas pessoas estão assistindo a TVA, ou quantas residências estão ligadas na TVA. É um valor entre 20 e 40, um pouco mais próximos de 40, né? Vamos colocar aqui 36%. Quantas pessoas estão assistindo a TVB, por exemplo? Vamos ver aqui 30%, ok? Aproximadamente. Quantas pessoas estão assistindo a TVC? Ó, TVC, 20 pessoas. A TVD, 100 pessoas. E a nenhuma delas, ok? Nenhum canal. Um valor menos de 20 aqui, ó, sei lá, arredondar aqui para 18. Ok? Na hora de fazer, então, qual é o número de residências atingidas, eu vou somar cada coluna dessa, fazendo essa leitura, você analisando. Não tem outro segredo, não tem cálculo. É observar e colocar a informação ali correta, aproximadamente. Aproximadamente, essa soma vai dar 200. Ok? Um pouco a mais, um pouco a menos, depende do seu valor. Mas aproximadamente é 200 pessoas. E a segunda? E qual é a porcentagem dos entrevistados, ou seja, das residências, que declararam estar assistindo a TVB? Ok? Aproximadamente. A TVB é essa coluna, segunda coluna. Então nós temos aqui TVB, aproximadamente, ó, é a metade entre 20 e 40, vamos colocar 30. Então eu vou calcular qual a porcentagem dos entrevistados que declararam estar na TVB. Eu tenho 30 pessoas assistindo a TVB de um total de 200 pesquisados. Isso, lembrando, aproximadamente, ok? Lembrando que é aproximadamente. Ao fazer essa divisão, eu vou ter 0,15, que transformando em porcentagem é essa primeira opção aqui. 15%. 15%. Só para colocar aqui na frente, 15%. Ok? Esses valores são aproximados. Se você considerar um pouco mais ou um pouco menos, vão gerar algumas valores próximos. Próximos, então você considera aproximado. Ok? O próximo exercício é uma questão do Enem. O gráfico abaixo, esse gráfico aqui, apresenta a quantidade de gols marcado pelos artilheiros das Copas do Mundo, desde a primeira Copa de 1930 até a Copa de 2006, ok? A partir dos dados apresentados, ele quer saber qual a mediana da quantidade de gols marcados pelos artilheiros das Copas do Mundo. A mediana. Observe que na hora que você faz a leitura do gráfico, os dados estão desorganizados, ok? Por que você vai ter que fazer? Você vai ter que colocar essas informações em ordem, ok? Ordenar essas informações. Como assim ordenar? Por exemplo, eu vou só iniciar essa ordenação aqui. Na hora de ordenar, eu vou do menor para o maior. Qual o menor? Aqui, ó, 4. Então você vai. 4. Depois, eu tenho aqui 2 vezes a repetição de 5 gols. Então, 5. 5. Depois, com 6 gols. Observe que é a moda, ok? E aí você vai organizar essas informações até o último, que é
13. E aí você organizou todas as informações até o último valor 13. A mediana vai ser o quê? Aquele valor central. Aquele valor central. Quando você organizar todos os dados, os dois valores centrais serão 6 e 6,5. Desculpa, 6 e 7. Não tem 6 gols e meio, não tem como, né, Rafael? É 6 e 7. E como é que eu calculo a mediana? Mediana do número 6 mais o número 7. Soma-se os dois, divide por 2. A mediana vai ser, então, 6,5. E a alternativa certa é a letra B. Reforçando, então, você vai observar o gráfico, observou o gráfico, coloque em ordem todos esses valores. Ou poderia, né, Rafael, até brincar, né, ir apagando um por um. O Rafael gostou dessa... Por exemplo, você pega, por exemplo, o menor valor, apaga com o maior, depois o segundo com o outro, e vai até sobrar os dois centrais, ok? Aí você vai fazendo isso até sobrar os centrais. Aqui... E aí o que sobrou? Sobrou ali dois valores, ou seja, um 6 e um 6,5. Desculpa, um 6 e um 7. Soma, divide por 2, 6,5. É a mediana de gols. Essa leitura você faz observando o gráfico. Ok? Então, observe que a gente vai colocar alguns exercícios para vocês fazerem essa leitura de gráfico nas provas. É bem tranquilo, é bem fácil. Ok, Rafael? Muito bem. O próximo exercício, ó. Uma fatia de pão, né? Uma fatia de pão com manteiga pode cair no chão de duas maneiras apenas. Ou com a parte da manteiga para cima, o evento A, ou com a parte da manteiga para baixo. Diz que para o pobre sempre vai cair para baixo. para baixo, ok? Aí tem teorias, porque normalmente o peso puxa, né? Porque a manteiga vai pesar. Mas muito bem. Se você realizar esse experimento, qual é a possibilidade de cair? Ela pode cair com a parte para cima ou com a parte para baixo. Até aí tudo bem. Agora olha só. Aí traz aqui alguma situação. Uma possível distribuição de probabilidade para esse evento é... Dessas alternativas aqui, qual é uma possível alternativa? Eu tenho, ó, os dois eventos. O evento A, evento B. Os dois vão ser iguais em 3 dividir para 7? Não. Poderia ser iguais em 50%. Ok? Em 1,5 se fosse. A probabilidade do A ocorrer é sempre 0 e a do segundo é 5,7? Também não. A probabilidade do primeiro ocorrer é menos 0,3 e do segundo 0,3? Não existe probabilidade negativa nessas situações. A probabilidade vai ser um valor que vai variar de 0 a 100, ou se a gente transformar em decimal, de 0 a 1. Ok? A probabilidade do evento A, vamos ver aqui na U, a probabilidade do evento A é 6 sobre 7 e do B 0? Não, porque essa letra B é parecida com a letra E. A resposta correta é a letra D. Por quê? Se eu somar a probabilidade de um ocorrer mais a probabilidade do outro ocorrer, a resposta vai ser sempre 1, ou seja, 100%. A probabilidade de o A ocorrer mais a probabilidade do B ocorrer vai ser 100%. Então, por exemplo, o A pode ter uma probabilidade de 0,4 e o B 0,6. Se eu somar 0,4 mais 0,6, isso vai dar um total de 1 redondo, ou seja, transformar isso em porcentagem 100%. Opa, e por fim, temos aqui uma questão de média. Uma prova foi aplicada em duas turmas distintas. Vamos colocar aqui em dois polos distintos. No primeiro, com 30 alunos, ok? A média aritmética foi de 6,40. Na segunda, com 50 alunos, a média foi de 5,20. A média aritmética das notas dos 80 alunos é de... Nesse caso, eu tenho uma média já considerada de um polo, considerada de outro, duas turmas diferentes, e pede do global. Eu vou ter isso, no caso, até destacado aqui, eu tenho uma média ponderada. Como é que eu calculo a média ponderada? Já trabalhamos e é bem simples. Eu vou levar em consideração, então, a quantidade de alunos que tiraram cada nota. O que eu vou fazer? Eu vou ter aqui 30... Destaca aqui. Eu vou ter aqui 30
alunos tiraram 6,4, ou seja, 30 vezes 6,4. Mais 50 alunos tiraram 5,20, ou seja, 50 vezes 5,20. Essa é a média ponderada. Ao fazer isso aqui, eu estou dividindo para um total de 80 alunos, são 80 notas, ok? Então a média ponderada vai ser essa observação. De 30 vezes 6,4 mais 50 vezes 5,2. O resultado dividido por 80. Vai dar... Você fez aí, Rafael? 192 mais 260. 192 é 30 vezes 6,4 mais 50 vezes 52 dá 260. Tudo isso dividido para 80. Isso vai dar 452. 452 dividido para 80. Podemos arredondar, fazer o cálculo direto. Nossos alunos 5,65. 5,65. Resposta letra A. Temos aqui nesse exercício uma média ponderada. Certo, Rafael? Os alunos ficaram com dúvida nenhuma? Temos um pedido do Polo de Cerejeiras, a tutora Elizabeth, perguntando só para retornar um pouquinho na 4. Então, retornando na 4, lendo o problema, até uma questão retirada do Enem, ele pede, a partir do gráfico, encontrar a mediana. Então, como já falamos, a mediana é aquele elemento que fica no centro do teu conjunto de dados. Para facilitar, você teria que ordenar esse conjunto de dados, do menor para o maior, e aí localizar a quantidade de elementos e encontrar exatamente o que está no meio. Como esse meu conjunto de dados está num gráfico, eu preciso transcrever esse gráfico para os dados que eu preciso. Então, se você observar, eu vou ter o conjunto de dados no meu eixo que está na vertical, que é a quantidade de gols. Então, observando pela reta, você tem... Vou fazer aqui, Rafael, para os alunos. Vou organizar aqui, ó. Vou passar por cima do gráfico. Pode ir falando aí. Então, o primeiro elemento, ó, menor quantidade de gols foi na década de 60 com 4 gols. Então, vou escrever 4 gols. Depois, o próximo, em torno de 1930, teve entre 4 e 6, ou seja, 5 gols. Então, eu vou pegando esses elementos e colocando em ordem. Então, basta agora, depois de estando em ordem, eu vou eliminando o primeiro e o último, ou seja, o menor e o maior. Até que vai chegar ao ponto que vai sobrar apenas 2 conjuntos de dados, já que a quantidade de copas até o momento era par. Então, eu vou pegar esses 2, somar e dividir por 2. Então, isso a gente vai encontrar a mediana, que foi assunto das primeiras aulas. Mas como essa aula está servindo um pouco como revisão, então você já vai aproveitar e rever o que era mediana. Aqui, Rafael. Então, organizados os valores. Organizou os dados. Então, você pode observar, a quantidade de gols vai de 4 até 13. Então, eu elimino o primeiro e o último, que vai chegar no montante de ficar apenas o 6 e o 7. Como não tem mais nenhum ali no meio para eu encontrar o do meio, então eu faço a média dos dois. A média entre 6 e 7, 6,5. Então, a mediana, 6,5. Muito bem. Ok? Eu acho que ficou claro, né, Rafael? Eles pedem ainda só para retornar um pouquinho na 6, mas a 6 foi um exemplo que fala da aula, logo da segunda aula, que era a questão de média ponderada. Então eu preciso, para calcular a média, eu não posso simplesmente pegar as duas médias, somar as duas e dividir, porque uma refere-se a um conjunto de dados menor e a outra maior. Então o que eu faço? Se eu tenho a média, eu posso saber a nota total da turma, porque é só multiplicar a média pela quantidade de alunos da primeira turma, pego a média e a quantidade de alunos da segunda turma, multiplico, que aí eu vou saber a nota total daquela turma, que deu 192 e 260, e soma a quantidade de alunos. Então, dentro do grupo de uma turma de 30 ou de 50, eu tenho 80 alunos, com uma nota total, e aí divido o numerador pelo denominador. Então, eu tenho lá 192 mais 260, deu 452. Então, dividido pelos 80 alunos, média 5,65. Então, isso é média ponderada, porque eu tenho quantidade de alunos diferentes nas turmas. Se fosse a mesma quantidade, podia até somar as duas e dividir, que não teria problema. Certo? Muito bem. Esses dois polos nossos reprovou, Rafael. Ficou abaixo da média 6. Mas não é o caso dos polos de finanças, que vão passar em estatística. Muito bem. Com isso, a gente vai finalizando a nossa aula.
ok? Agradecer a paciência de vocês, a contribuição de vocês da nossa aula durante esse período, né, Rafael? Acho que a gente vai demorar a trabalhar com eles agora, né? Exatamente. Estatística, não vamos trabalhar com vocês mais, encerra por agora. Só lembrando, dia 18 teremos avaliação e aí dia 25 prova de segunda chamada para aqueles que têm um motivo de ter perdido a prova do dia 18, melhor, perder a prova do dia 18. Ok? Nós vamos agradecendo, mandando um abraço, um beijo para todos os polos, o polo de Buritis, né, que pediu, alguns amigos que a gente encontra, Patrícia lá de Mirante da Serra, Simone de Ariquemes, Duane de Ouro Preto, um abraço para todo mundo, senão depois os outros vão pedir também, Rafael. Exatamente. Muito bem, um abraço, boa sorte na prova e em breve retornaremos com mais uma disciplina. Vocês não vão ficar, como é que fala? Livres da gente, ok? Bons estudos e até a próxima aula, próximo curso.